minha juventude linda, cheirosa de Jesus, como vocês estão? No vídeo de hoje, eu estou completando 31 anos e eu gostaria de contar para vocês como foi a minha conversão. Bom, quando eu comecei a frequentar a igreja, isso assim, já tem uns 10 anos que eu frequento a igreja, mas que eu aceitei a Cristo tem uns 2 anos e meio e de conversão eu tenho 1 ano. Quando eu resolvi tomar uma posição na vida, realmente seguir a Cristo, nós aceitamos pela segunda vez, na verdade, porque a primeira vez a gente tomou uma posição, a gente queria servir. Na época a gente não era casado ainda nos papéis. Mal nós sabíamos que nós estávamos fazendo errado, porque a Bíblia ela tá aí exatamente para nos orientar no que é certo e no que é errado, e a gente não sabia que estava vivendo de forma errada, né? Então nós decidimos que nós íamos nos casar. Depois disso é que a gente ia começar os estudos na igreja e tudo mais, para depois poder chegar ao batismo, que era o que a gente mais queria. E aí aconteceram algumas coisas dentro da congregação onde nós estávamos que nos levou a nos afastar. Passado isso, a gente resolveu voltar. Depois que nós passamos um tempo longe, nós voltamos para a mesma congregação. Só que aquele desejo de servir a Jesus, ele estava muito mais forte do que qualquer outra coisa, né? Se precisasse renunciar a alguma coisa, eu estava prestes a renunciar sim. Naquele dia eu voltei para casa e aí eu pensei que a congregação onde nós estávamos, a doutrina era muito rígida. Eu teria que me vestir tanto dentro da igreja como fora da igreja, como a doutrina pedia. O meu trabalho não permitia aquilo ali, vamos dizer assim. Porque eu não poderia ser uma pessoa, estar vestida de uma forma dentro da igreja e acabar me vestindo de outra forma fora da igreja, porque nós realizamos trabalhos. Muitas vezes a gente faz apresentações na rua, então não queria eu escandalizar algum irmão por estar vestida, né, de outra forma. Aí o que aconteceu? Nós começamos a procurar uma outra congregação no qual nós pudéssemos estar felizes, mas sem aquela cobrança de usar tal roupa, estar em certo emprego, se aquele emprego era correto ou não. E nós ficamos de janeiro até mais ou menos abril sem estar numa congregação. Naquele período ali começou uma batalha para procurar uma igreja, porque a gente precisava estar em comunhão com os irmãos e nós queríamos muito o estudo para poder nos batizar. Finalmente encontrou um lugar através de um casal que nos apresentou a congregação, onde a gente permaneceu por quase 1 ano. Começamos a fazer os estudos para o batismo, só que não era a vontade do Senhor que nós ficássemos nessa congregação. Nós queríamos muito ser usados dentro da igreja para qualquer coisa, sabe? Para poder visitar um irmão, para poder, sei lá, levar uma palavra a alguém, se fosse visitar no hospital, ou se fosse fazer qualquer outra coisa. E como eu já tenho um trabalho, talvez pudesse ser uma forma também de, através da dança, servir a Cristo, né? Pregar o evangelho dessa forma. Nesse período aí, foi um momento onde Cristo falou muito forte comigo. E aí a gente sabe que existe toda uma guerra espiritual, porque eu era uma pessoa que, de uma certa forma, eu servia ao que Satanás oferece. Ele te apresenta várias coisas, ele te apresenta um mundo de um jeito, quando na verdade ele é completamente diferente. E naquele momento, naquela transição de problemas que eu estava passando, eu estava assim num confronto espiritual nesse sentido. Eu era uma pessoa que eu bebia, eu era uma pessoa que eu fumava. O álcool não era seguidamente, era raras vezes assim. O cigarro era uma coisa que me prendia. Tanto que quando eu disse que no momento que eu me entregasse completamente, o cigarro seria a última coisa que eu ia largar de todas as práticas erradas que eu estava fazendo. E realmente foi. Foi, acho que na primeira semana de outubro, antes da gente viajar para um evento, foi a última vez que eu fumei e desde aquela vez eu disse, eu não quero mais isso. Porque é uma coisa que está me prendendo e eu não conseguia adorar a Cristo verdadeiramente, sabe, livre. E como Satanás usa todas as artimanhas que ele tem para te prender de alguma forma num vício, num pecado, o meu maior pecado no momento era estar presa ao cigarro. Nesse período de transição, vivendo muita batalha espiritual que eu tava, foi um momento que Cristo falou comigo e realmente eu vim, aquele momento que eu tava passando, eu vim cagada mesmo, muito medo, porque ele já tinha me chamado uma vez, mas muitos anos atrás, para que eu pudesse vir pro reino.
E Cristo escolhe a todos nós. Só que muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. E na época que eu fui chamada, eu não quis dar ouvidos. Eu não queria servir naquela época por conta de que eu não tinha conhecimento e muita coisa passava na minha cabeça e eu achava que tinha que ser daquela forma. Só que mal eu sabia que Cristo usa várias formas para pregar o evangelho. Não é a questão da roupa que ia me limitar a alguma coisa. Eu vejo assim, eu e meu marido, Deus já tinha nos escolhido, assim como ele escolheu você também. Só que talvez o teu tempo de entendimento é bem diferente do meu. Talvez o teu processo é um pouco mais lento do que o meu. No momento que ele me chamou e que ele me mostrou todas as outras formas que eu poderia servir, sem abandonar pessoas, talvez sem abandonar lugares aonde eu estava indo. Muitas vezes ele precisou me recolher, me retirar de um certo lugar, sabe, para poder me mostrar certas coisas e daqui um pouco eu talvez voltar para esses mesmos lugares, mas para poder ter alguma coisa diferente para acrescentar e poder, sabe, mostrar que Cristo está em todas as coisas e que sem ele a gente não vive. Porque nós somos criaturas, Deus é criador. Se ele nos criou para ser alguma coisa, no meio eu preciso entender para que eu fui criada. Então, às vezes a gente acaba vivendo coisas que talvez sejam um egoísmo, é só meu, eu quero aquilo ali. Mas será que Deus queria desde o princípio que eu fizesse aquilo? Que eu fosse criada para aquele objetivo? Então precisa essa comunhão, precisa a gente parar e pensar e querer se aproximar mais de Deus para poder saber qual é o nosso chamado. Só depois de muito tempo que eu vim entender essas coisas e hoje eu posso dizer que eu tô no caminho que hoje eu tenho comunhão com Cristo, eu sou uma pessoa que eu leio muito mais a Bíblia. Aquele momento que eu tava passando de transição era um momento que Cristo estava me abrindo os olhos espirituais, tanto que ele falou comigo, eu vou voltar e tu vai ficar, porque eu já te chamei uma vez e tu não quis, eu vou te chamar a última vez. Essa vez veio um temor muito grande, e eu não pensei duas vezes, eu preciso voltar, eu preciso me ajeitar. Só que nós já estávamos numa congregação, e aí nós estávamos já passando por muitas dessas fases, assim, espirituais, muita confusão, sabe? Interior, uma confusão interior, porque era, sabe, o natural e o espiritual brigando, sabe? E eu não sabia para que lado que eu ia. E Cristo sabia da vontade do nosso coração. Tudo que a gente pensava, tudo que a gente queria, foi que ele usou uma outra pessoa, através do meu marido também, e essa pessoa nos convidou para conhecer a congregação dele, porque nas terças-feiras tinha estudo, e era tudo que a gente realmente queria aprender, porque a gente não sabia nada. E nós começamos a frequentar nas terças-feiras as reuniões. A partir daquele momento ali, Cristo foi falando mais forte, sabe? Eu quero vocês aqui. A última vez que nós fomos na última congregação, antes de sair de casa, a gente conversou, eu e meu marido. E aí eu digo, se for falado sobre o batismo hoje, a gente vai ficar. E naquele dia ninguém falou nada sobre aquilo. E aí o que aconteceu? Eu vejo assim como Deus falando, realmente eu não quero vocês aqui, eu quero vocês em outro lugar. Hoje, como nós estamos na Batista, que é onde a gente congrega, ali a gente tem estudo, a gente começou a aprender muito mais. Os irmãos daquele lugar assim, ó, se doaram, sabe, para nos ensinar e completar aquilo que estava faltando na gente e principalmente assim, ó, nos ajudar a dar os primeiros passos. Porque a gente já estava na caminhada, mas a gente não sabia para onde que ia, tava realmente sem rumo. Nós decidimos então ficar através de uma resposta do Espírito Santo quanto a esse questionamento que a gente tinha, para onde que a gente ia. E hoje a gente olha assim, tem muita gente aí fora que não conhece a Cristo ainda. Principalmente a juventude. A gente vê que Satanás tem usado cada vez mais as armadilhas que ele tem e com toda sutileza ele chega e consegue acorrentar essas pessoas. Porque enquanto tu tá vivendo acorrentado no pecado, quando tu aceita Cristo, é ele que rompe essas correntes que te prendem ao pecado. Satanás nos cega e a gente acaba fazendo essas coisas e acaba praticando isso, achando que é tudo muito normal, que tudo tá certo. A palavra do Senhor, ela tá aí exatamente para nos ensinar o que é certo e o que é errado. No momento que tu tem uma comunhão com Cristo, quanto mais tu convive com Ele, quanto mais tu passa tempo com Ele, mais tu entende, porque Ele te fala. Ele vem ao teu coração e Ele fala específico para ti. Então é uma coisa assim que a gente não tem que olhar pro defeito do outro, eu não posso olhar pro pecado do outro, o que o outro faz ou não faz. A forma com que eu olho para ele, eu sei que ele tá preso naquilo ali, mas não é culpa dele. Isso é por culpa
do pecado em si que o aprisiona e o leva a fazer isso, mas ele não é culpado. E Cristo vem exatamente para quebrar essas correntes e fazer tu ser um passarinho livre de novo, que foi o que Deus nos criou para ser livres, não para viver acorrentado. Então, quando a gente vivia lá na prática dos nossos pecados, que a gente não sabia, não era conhecedor da palavra, achava que nós estava andando muito lindo, maravilhoso, e nós estava fazendo tudo errado. Tu só vai entender o que é errado quando Jesus fala ao teu coração, e aí tu entende que a prática daquilo que tu estava fazendo é o que desagrada ao coração de Deus. Então essas coisas é assim, Deus fala diretamente com cada filho, é individual. Então eu não posso estar olhando para o próximo porque aquilo ali pode não servir para mim, assim como as coisas que eu vivo não vai servir para outra pessoa. Não vai servir talvez de exemplo para o outro, porque a minha história é uma história e a da outra pessoa é completamente diferente da minha. Quando eu decidi aceitar, é porque eu entendi que o propósito era esse. Eu preciso levar Cristo para as pessoas, porque quanto mais ela entender que é só Cristo que salva, que é com Ele que nós iremos morar, é só Ele que vai dar salvação, é só Ele que vai dar vida eterna, é só Ele que vai nos garantir, sabe, a ida pro céu, não tem outro caminho, é Ele é o caminho. E no momento que eu entendi isso aí, caiu por terra todas aquelas coisas que eu imaginava, todas as coisas que eu achava assim, ai, Cristo é chato, ai, servir a Jesus é ruim, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que deixar de andar com fulano, eu tenho que parar de fazer tal coisa, de ver tal coisa, de escutar tal coisa, e não é nada disso. Então hoje eu decidi, eu quero viver por amor aos meus irmãos, assim como ele mostrou, hoje eu tenho oportunidade de poder mostrar aos meus irmãos, sendo eles quem são, vivendo o pecado que vive, tendo condições financeiras ou não, sendo a pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, porque Jesus veio para todos nós. Só que não é todas as pessoas que têm esse entendimento que ele tá aí para todo mundo. E a gente acaba andando em caminhos aonde ele nunca pisou e caminhos aonde ele nunca vai estar. Gente, acho que era isso que eu tinha para falar, para contar para vocês de como que foi minha conversão. E como eu disse, eu entendi o que Cristo queria nos mostrar e principalmente do que ele queria nos livrar. Satanás nos oferece tanta coisa, as piores coisas, elas vêm tão maquiadinhas, bem arrumadinhas, bem feitinhas, e na verdade aquilo é tudo coisa podre, sabe? Nada tem valor. Tudo é o inverso do que Deus nos colocou. Eu acho que no momento que eu entendi isso aí foi o momento que eu aceitei. E hoje, assim, ó, pra mim não tem nada que me pare. Pode vir me comprar com qualquer coisa, pode me oferecer qualquer coisa. Eu já renunciei a tudo, porque eu entendi que o amor dele é muito mais. E o que ele tem preparado pra nós lá em cima é muito mais do que qualquer coisa que a gente tem aqui embaixo, do que qualquer coisa que o nosso olho já pôde ver. Então não tem nada comparado, nada, não tem nada que substitua. Então eu renunciei tudo que eu tinha, ou que eu não tinha, ou que eu poderia ter, ou que eu poderia ser, para realmente viver pelos irmãos e poder demonstrar o amor que um dia ele mostrou para nós naquela cruz e o porquê que hoje nós estamos aqui. E gostaria sim que o máximo de pessoas possíveis pudessem entender esse amor e poder vir a ser salvos e ser libertos das correntes assim como nós fomos libertos. E o dia que nós realmente, que a gente aceitou a Cristo, foi o dia que todas as correntes caíram ao chão e que nós pudéssemos, sabe, ser livres. E é o que eu desejo para qualquer pessoa hoje, que possa sim ser liberta do pecado, liberta da opressão, da depressão, de tudo aquilo que vem, sabe, querendo fazer mal, de tudo aquilo que tem te influenciado ao negativo e que tem te impossibilitado de sonhar e de querer almejar alguma coisa na vida e de querer realizar os teus sonhos. Que essas correntes hoje possam sim vir ao chão e que Jesus possa vir te libertar e possa vir cumprir em ti o chamado e que dentro daquilo que tu também escolheu, porque ele também veio querer o melhor da gente e poder sim realizar o que a gente sonha. Então eu te desejo isso, sabe? Que tu possa ser liberto dessas correntes assim como um dia nós fomos. E para honra e glória do Senhor, hoje estamos aqui e que essa é mais uma oportunidade de poder levar Cristo a todo mundo. Eu desejo um ótimo Dia das Mulheres a todas vocês, mulheres guerreiras, batalhadoras. Vocês que, como diz a minha mãe, fazem das tripas coração para poder viver a sua casa em pé, a sua família em pé e poder dar o melhor para os seus filhos e ser o exemplo do lar. A vocês todas eu desejo um ótimo Dia das Mulheres, um beijo para todos vocês. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhe e nos vemos na semana que vem. Tchau, feliz Dia das Mulheres!